Eric, eu lembro de um vídeo teu, cara, que eu vi em algum momento, tu falando de revisão na prova oral, você revisando no ônibus Ah, o teve, mesmo caderno pela milésima vez. teve E, isso. cara, o meu foi exatamente isso. A minha prova oral na defensoria também. Todas as provas orais, né? Porque a prova oral é muito emblemática, né? Porque é você e você. Não tem É. consulta, não tem a esperança de achar uma consulta, né? É bate pronto. Calça de veludo ou bunda de fora. E, cara, era assim, na véspera da prova oral da defensoria, eu revisei civil, processo civil, consumidor, empresarial, no mesmo dia. E eu lembro de você falando exatamente isso, quando a gente está revisando pela milésima vez o mesmo material, o mesmo caderno, era só lembrar. E aí a prova oral deu certo, tomou posse, e aí ficou satisfeito, Fiquei família muito orgulhosa, satisfeito, família orgulhosa, todo traumas mundo desfeitos. feliz, traumas desfeitos. E aí sim, né? E aí começou um outro tipo de desafio, né? Completamente diferente. Você esquece muito rápido do concurso. É, não parece que foi um final de semana de estudo, cara? Parece, Depois que você passa, parece que foi parece, só isso. parece. É porque é pequeno diante da eternidade da tua vida, né? Que não é eterna, mas assim, É. de toda a vida que você vai ter pela frente. Então, na proporção, E a é pouco tempo magistratura, você mesmo. se realizou na magistratura? Como é que é a tua relação, assim, a sua relação com a magistratura mesmo? É muito boa, cara. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Adoro ser juiz. Já fui juiz de vários tipos de jurisdição diferentes, né? Mas o que eu mais fiz foi criminal, mais que civil, mais que previdenciário, mais que tudo, mais que execução fiscal, tributário. E é onde você vê que a coisa realmente acontece. Já tive convocado para o tribunal, também foi uma experiência muito bacana. Meu único problema é a inquietude, né? Eu sou uma pessoa muito inquieta. Então, para mim, eu tenho uma certa dificuldade de ficar ali parado no gabinete. Então, eu preciso fazer outras coisas também. Então, eu fui me meter em outras confusões, Isso que eu ia te perguntar. mas a magistratura é e sempre vai ser a minha prioridade, é onde eu me realizo todos os dias. Então, daí, isso posto, eu vou pensar no resto. E o resto que você pensou no primeiro momento foi dar aula para concurso? Isso já foi nascendo essa vontade quando você estudava ou surgiu naturalmente algum convite? Por que processo civil que aparentemente não era exatamente tua maior paixão? É, não era nem a minha maior virtude. É. Não, então, na verdade é o seguinte: pensa que eu era um vendedor. Então, o que eu sabia mesmo fazer era falar. No final do. Lembra que eu te falei que eu passei um tempo fazendo estágio na Escola da Magistratura, no TJ de São Paulo? Eles convidavam os estagiários. Tinha uma aula por semana. Tinha uma aula lá. Eles convidaram os estagiários para dar uma aula no final do período de estágio. Só que ninguém topou. Entendeu? Porque as aulas eram dadas por juízes, pra gente. Aí a ideia do desembargador lá, que era um fofo, foi assim: não, um de vocês vai vir dar aula aqui. Ninguém topou. Eu topei. Aí eu estudei controle de constitucionalidade, eu comprei um livrinho, estudei controle de constitucionalidade, dei uma aula de controle. E deu certo, assim. Eu falei, cara, eu sei fazer isso. Eu sei, dá trabalho pra caralho, desculpa. A aula é uma Dá trabalho venda, pra caramba, tal. A aula não é uma venda, mas é um discurso. E a venda mas tem é que ter um, um discurso. é um discurso. É um discurso. E se você estrutura esse discurso com começo, meio e fim, de maneira que aquilo faça sentido, a pessoa aprende muito mais, porque o cérebro gosta de coisas que façam sentido, né? Então é uma arte, de certa maneira. E aí eu gostei disso, mas o kickoff mesmo foi o seguinte: quando eu mudei para o Rio de Janeiro, e era um sonho meu morar no Rio, eu achei que eu fosse morar em Ipanema. Inclusive, eu me lembro de tomar um chopp depois da prova, num quiosque na frente da Avenida de Moraes, ali na Vieira Solto. E eu falei, pô, quero morar aqui na Avenida de Moraes. Meu ídolo número um era o Vinícius, até hoje é, sabe? Eu sempre gostei muito da boemia e tal. Falei, pô, vou morar aqui. Mas eu não tinha noção de como era caro morar na Zona Sul do Rio. Era muito caro. Quando eu mudei pra cá, não deu pra morar lá, com o salário de juiz. Eu tive que morar. Eu até morei na Zona Sul, mas eu morei em Copa, colado no túnel, num lugar muito ruim. Colado mesmo, assim. Um lugar muito, muito ruim. Depois aconteceu um monte de coisa lá, posso até contar que é uma história muito doida. E aí eu falei, cara, eu preciso dar aula. Preciso dar aula. Meu pai veio ver o lugar, falou assim, porra, é que você tem que dar aula, não sei o Dá quê, o tal, teu tal, jeito tal. ali. De novo, meu pai, vai dar aula. E aí tinha esse juiz que era o coordenador do curso ênfase. E eu já sabia, né? Porque eu tinha feito as aulas. Então, no lanche dos juízes, no final do dia, eu sempre ia lá, tal, tal, tal. Mas como é que tá o curso, né? Tá precisando de professor? Eu queria dar aula de direito constitucional.
Um belo dia no lanche, ele falou assim, Eric, você dá aula de processo civil? Eu falei, claro, precisava dar aula. Ele falou, cara, professor de processo civil não vai poder ir amanhã, tem que dar uma aula de coisa julgada. Você pega amanhã cedo? Pego. Voltei pra casa, passei a noite estudando coisa julgada. Cheguei lá, dei a aula. O pessoal gostou. Aí me chamou pra dar outra aula. Outra aula. E essa outra primeira aula aí, Eric? Eu lembro quando eu comecei a dar aula presencial, amigo, eu levava o roteiro, uma pressão absurda, achei que iam perguntar algo que eu não sabia, né? Eu lembro que eu virava a noite, assim, de revisando pra dar Ah, aula. virei à noite. Eu Foi virei à noite. tranquilo? Processo civil não era minha praia. O tema era coisa julgada. Eu lembro até hoje que eu li um manual do Marinoni, mesmo até hoje, sobre coisa julgada. Eu não lembro bem, cara, assim, pra ser muito honesto, eu não me lembro. Eu sei que deu certo, mas eu não me lembro se os alunos interrompiam, faziam. Eu não me lembro. Só lembro que eu dei a aula e eu lembro que eu fui dando aula assim. O cara falou, agora tema tal. Ia lá, estudava e dava aula. E aí eu comecei a dar aula de processo civil e de constitucional, porque constitucional eu dominava mais. Mas dominava assim, cara. Eu peguei uma cópia de uma transcrição das aulas daquele cara que é mega famoso aqui do Rio de Janeiro, que era procurador da República, saiu. Sarmento. Sarmento. Era uma baita apostila. Aí estudava aquilo, ia dar aula. Foi dando certo, cara. Foi dando certo. Aí me chamaram para dar aula no outro cursinho, que era o Master. Master Iuris. Depois me chamaram para dar aula no curso Foco. Depois me chamaram. Eu sei que chegou uma hora que todo dia de noite. Conseguiu sair do túnel? Saí do túnel. Mas eu saí do túnel primeiro fugido, porque descobri que o dono do. Foi tudo na boca, não tinha contrato, era meio flat, assim. Descobri que o dono do flat era um bicheiro, tinha fechado os bingos na época aqui no Rio de Janeiro com uma liminar numa ação civil pública. E a vizinhança era muito ruim, ali, aquele lado ali de Copa era muito perto daquelas casas noturnas. Era tudo na boca mesmo, Era na boca, meu irmão. Era muito na boca. Eu saí de lá porque um amigo meu, delegado federal, conhecia um outro delegado federal que era de Manaus e falou, cara, o Eric tá muito mal, porque eu comecei a entrar em depressão. O Eric tá muito mal lá, ele precisa sair de lá e ele é um cara, gente boa. Aí esse cara me ligou e falou, pô, Eric, fulano me falou de você, cara, a gente tá morando em 5 delegados aqui em Botafogo, num flatzinho super maneiro, pequenininho, novo, numa rua ótima. Me mudei na hora. Aí depois eu comecei a dar aula, pra valer mesmo, fiquei acho que 2 anos nesse flat. Uns 2 anos depois, eu mudei pra Ipanema. Pô, Eric, mas